Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre farmacocinética. Esse vídeo sobre absorção e distribuição. A absorção é o processo de transferência da substância administrada desde o seu sítio de administração até o seu sítio de ação ou correspondente à circulação sistêmica. Podem ser utilizadas várias vias de administração, dependendo do objetivo terapêutico e da droga a ser utilizada. Cada uma das vias oferece vantagens e desvantagens e características particulares no sentido de dificuldade de penetração, de absorção, de passagem entre um número maior ou um número menor de membranas fisiológicas e assim aumentando o tempo ou não de absorção. Também algumas vias de administração comportam o chamado metabolismo de primeira passagem, que pode também reduzir a biodisponibilidade da droga. As principais vias de administração são a via digestiva, transdérmica, parenteral, pulmonar, intratecal e a administração tópica, que tem uma particularidade de não ser uma via em que se objetiva a absorção. Deseja-se com a administração tópica a ação no local, como na utilização de pomadas, cremes, colírios e substâncias que, enfim, não devem sofrer uma absorção significativa, uma vez que o objetivo é o tratamento de afecção tópica. Quando da escolha do aparelho digestivo, podem ser obtidas a absorção através de três vias principais: a sublingual, a via oral e a via retal. Na administração da substância por via sublingual, a administração é extremamente rápida quando há a utilização de substâncias lipofílicas de pequeno peso molecular, e a absorção através da via sublingual apresenta uma vantagem em relação à velocidade também de obtenção de uma biodisponibilidade adequada, uma vez que após a absorção pela mucosa sublingual, a substância ela alcança a circulação do sistema cava superior e assim cai direto na circulação sistêmica sem necessitar de passagem pela circulação porta, e não tem a metabolização de primeira passagem, como vai ser comentado para a via oral. Há uma possibilidade reduzida de metabolização por enzimas salivares, mas a biodisponibilidade ainda é bastante mais elevada do que na via oral. Quando da administração oral, algumas nuances devem merecer consideração. Substâncias mais ácidas são mantidas não ionizadas no estômago, onde o pH é bastante ácido, e assim a sua absorção é bastante elevada nessa região, sofrendo após a absorção a alteração para maior ionização devido ao alcance na circulação sistêmica de um pH mais elevado, e assim a substância classificada como ácido fraco, ela é absorvida bem pelo estômago e após a absorção ela é mantida na circulação sistêmica, ela não volta devido ao aprisionamento iônico. Ao contrário, substâncias alcalinas ali no estômago não sofrem absorção fácil, porque as substâncias consideradas bases fracas, elas se ionizam muito em ambiente ácido e, portanto, no estômago não encontram facilidade de absorção. Ao alcançarem o intestino, que tem uma superfície de absorção de cerca de 200 metros quadrados, que é oferecido pelas microvilosidades, a extensa área de superfície de absorção facilita a absorção mesmo das substâncias mais ácidas, mas principalmente das substâncias alcalinas. Essas substâncias, então, são absorvidas com muito mais facilidade no intestino. Ao alcançar o intestino, porém, elas sofrem a ação tanto do bolo fecal, que muitas vezes provocam aderência de substâncias terapêuticas utilizadas, podem sofrer a metabolização via bactérias intestinais, mas principalmente metabolização pelas enzimas da parede intestinal, que exercem uma ação
de metabolismo de primeira passagem também. Após a absorção, essa medicação ganha a circulação porta e vai ser transportada via fígado, onde algumas substâncias sofrem metabolização intensa, também chamado metabolismo de primeira passagem. Esse metabolismo de primeira passagem ele se caracteriza pela metabolização de parte da substância administrada antes de alcançar a circulação sistêmica. Portanto, substâncias administradas por via oral necessitam de doses bastante mais elevadas que na administração por via sublingual, para compensar a perda pelo metabolismo de primeira passagem e assim garantir uma biodisponibilidade razoável. A via retal também pode ser utilizada e aqui também cabe algumas observações, uma vez que a substância administrada por via retal ela apresenta pouca regularidade e, dependendo da região do reto onde a substância foi depositada, ela pode ou não sofrer metabolismo de primeira passagem hepática, uma vez que no terço superior do reto a drenagem venosa ela se conjuga com o sistema porta e então ganha a circulação hepática, sendo passível de metabolização por via hepática de primeira passagem. A manutenção da substância nos 2/3 inferiores do reto faz com que essa parte seja dirigida diretamente à circulação sistêmica, uma vez que essa drenagem dos 2/3 inferiores não passa pelo sistema porta. A administração transdérmica de algumas substâncias também é possível, principalmente substâncias de baixo peso molecular e lipossolúveis, e são geralmente utilizadas para tratamento crônico, seja tratamento de dor, onde pode ser usado, por exemplo, fentanil em adesivos de liberação lenta, ou substâncias na forma de hormônio localizadas, disponíveis em adesivos também, que são de liberação lenta. Essa via transdérmica também necessita de algumas observações, necessita de ser aplicada em regiões pouco gordurosas e com uma boa adesão, e a circulação local também ela é importante na absorção dessa substância, que inclusive pode também sofrer metabolismo de primeira passagem na região transdérmica. Na aplicação transdérmica. A administração parenteral engloba subcutânea, intramuscular e intravenosa, sendo que a subcutânea é utilizada em geral para substâncias que não podem ser absorvidas adequadamente por via oral e que devem ser mantidas em um nível de concentração sérica estável, como por exemplo na utilização de insulina e heparina, que tem nessa via uma solução para a manutenção dessa estabilidade de concentração. A via intramuscular ela é pouco utilizada por anestesiologistas, mas quando deve ser feita com drogas drogas hidrossolúveis que diminuem a intensidade da dor na aplicação, e assim são substâncias que podem ser utilizadas com finalidades diversas, mas que tanto ela quanto a subcutânea têm uma absorção que depende da região onde é aplicada e da circulação do fluxo sanguíneo regional. Por exemplo, a administração intramuscular na região do quadríceps lateral ou na região deltoide tem uma absorção mais acelerada do que na região do glúteo. Outra administração possível é por via pulmonar, onde os agentes inalatórios são utilizados e, ao invés do gradiente de concentração, a pressão parcial é a chave de geração de energia para transferência de substância através das membranas fisiológicas. Em geral, as descrições podem ser feitas também em relação à concentração, uma vez que a administração dos agentes anestésicos inalatórios, por exemplo, são feitos a nível do mar e a concentração tem um paralelo com a pressão parcial. Mas farmacologicamente, fisiologicamente falando, a pressão parcial, o gradiente de pressão parcial é a chave da transmissão
da transferência da substância transmembrana. Outros aspectos importantes na absorção de agentes inalatórios é o grau de solubilidade sanguínea. Considera-se como coeficiente de partição sangue-gás a relação entre concentração daquela substância no sangue e no alvéolo no momento em que se atinge equilíbrio de pressões parciais. Então, substâncias que têm muita solubilidade no sangue, elas vão apresentar uma latência mais prolongada, uma vez que elas vão apresentar um tempo mais prolongado de equilíbrio entre pressões parciais no sangue e nos tecidos onde há o sítio efetor. Substâncias que têm um coeficiente de partição sangue-gás mais reduzido, ou seja, tem menor solubilidade no sangue, desde que apliquemos uma pressão parcial, uma concentração do agente anestésico inalatório alta o suficiente para propiciar essa transferência, ao chegar ao sangue, como tem pouca solubilidade no sangue, elas deixam rapidamente o sangue em direção ao tecido e, em geral, os tecidos de alta circulação, de alto fluxo sanguíneo, são aqueles que vão receber mais rapidamente o agente inalatório e o efeito vai se instalar de maneira mais rápida. Outro recurso que se utiliza na manipulação da pressão parcial no tecido-alvo é a ventilação minuto. Quando queremos aumentar ou diminuir essa pressão parcial, a ação a ser tomada em relação a esse aspecto é preparar o vaporizador do anestésico inalatório na concentração que desejamos, acima ou abaixo, e se aumentarmos a ventilação minuto, essa alteração de concentração ou de pressão parcial no alvéolo vai ser transferida ao sítio de ação na proporção do aumento ou da diminuição da ventilação minuto. Quanto maior for a ventilação minuto, mais rapidamente aquela alteração da concentração de agente inalatório para baixo ou para cima vai ser transferida para o ponto final, que é o objetivo, que é o órgão-alvo do paciente. Lembrar sempre que o alvéolo tem uma grande superfície de transferência, uma área de superfície de cerca de 140 metros quadrados, quase igual ao do intestino, que tem 200 metros quadrados, e assim facilita bastante a absorção do agente em questão que está sendo utilizado para anestesia ou terapia de alguma patologia que se deseja alcançar uma concentração sistêmica adequada. Outra opção de administração, também comum em anestesia, é a administração intratecal, que também pode ser utilizada por outras clínicas, por exemplo, na obtenção de um nível terapêutico de antibiótico para tratamento de afecções a nível do sistema nervoso central. É utilizada também em anestesia raquidiana, onde a injeção de agente anestésico local no líquor faz com que haja a obtenção do efeito localizado no sistema nervoso central sem o efeito a nível sistêmico. Lembrar que a barreira hematoencefálica, formada pela junção bastante rígida e próxima entre as células do sistema nervoso central, as células da glia, as células vasculares do sistema circulatório do sistema nervoso central, junto com as células da glia, formam essa barreira paracelular que dificulta a passagem da substância através dela, principalmente substâncias polares, pouco lipossolúveis, substâncias ionizadas. Essas substâncias com alto peso molecular vão ter muita dificuldade de passar pela barreira hematoencefálica. Se o objetivo é colocar essa substância com pouca passagem pela barreira hematoencefálica em contato com o sistema nervoso central, a via de administração intratecal pode ser a solução. Além da administração intratecal de anestésico local com o objetivo de raquianestesia, pode ser feita também a injeção peridural fora da dura mater,
com o objetivo de obter a anestesia peridural, que é feita com uma quantidade de anestésico local maior, já que há necessidade de transferência através da dura mater desse anestésico local para obtenção do seu efeito. Outra opção, como foi dito, de administração de drogas é a administração tópica, mas essa não se objetiva a absorção. Pelo contrário, o objetivo da utilização de um agente com administração tópica é a sua ação exatamente no lugar onde ela foi administrada, sem a obtenção de efeito sistêmico. Após a absorção da substância administrada em qualquer que seja a via de administração ou após a injeção intravascular da mesma, ela segue uma distribuição que segue em velocidade segundo o fluxo sanguíneo preferencial de alguns tecidos. Por exemplo, o coração, o rim, fígado, os pulmões, eles são órgãos que têm grande circulação, grande fluxo sanguíneo e assim recebem essa substância com uma velocidade muito maior. Da mesma forma, alguns desses tecidos, principalmente para substâncias lipossolúveis, se tornam um grande compartimento de absorção dessas substâncias que vão sendo absorvidas e vão sendo ligadas às proteínas e às estruturas físico-químicas intracelulares ou pericelulares, e assim fazendo com que haja uma queda progressiva da concentração sanguínea da substância. Dessa forma se origina um termo bastante conhecido em farmacocinética, que é o volume de distribuição, que é o volume aparente no qual a droga é dissolvida, partindo do princípio que, supondo-se que o indivíduo é uma estrutura compartimental única em que injetamos aquela quantidade de substância, aquela substância vai ser dissolvida nesse volume único e assim vai gerar uma concentração. Portanto, a concentração é igual à quantidade de substância, aquela massa administrada, dividida pelo volume. Assim, reformulando a fórmula, o volume fica igual à quantidade de substância dividida pela concentração. O volume, então, é igual à dose, o volume de distribuição é a dose em miligramas, por exemplo, dividido pela concentração plasmática em miligramas por decilitro, por exemplo, em determinado momento. No exemplo típico, a dose de 1000 miligramas, por exemplo, que geraria uma concentração igual a 1 miligrama por decilitro, vai apresentar nas compensações da fórmula um volume de distribuição igual a 1000 ml ou 1 litro. Da mesma forma, no outro exemplo, uma dose de 500 mg que gere uma concentração de 0,01 mg por decilitro, jogando essas informações na fórmula, vamos obter um valor de volume de distribuição igual a 50.000 ml ou 50 litros. Isso é um exemplo de que esse volume é um volume realmente aparente e corre por conta da facilidade que algumas substâncias têm de se aderir, se agrupar em determinados tecidos, fazendo com que haja uma queda tão significativa na concentração sanguínea que, ao utilizarmos a fórmula de descoberta do volume de distribuição, esse volume fica extremamente alto, um volume realmente aparente, um volume que obviamente é impossível de existir, já que ele é extremamente maior do que o volume do corpo do indivíduo. Reagrupando a fórmula, também podemos obter a dose ideal de uma determinada substância se soubermos a concentração efetiva, a concentração desejada e o volume de distribuição daquela droga. Substâncias que têm muita lipossolubilidade, então, vão ter um volume de distribuição muito maior, como por exemplo o Propofol, que tem um volume de distribuição em torno de 5.000 litros. O fentanil tem um volume de distribuição de 4 litros por quilo de peso. Ele, com essa alta lipossolubilidade, ele tem uma captação pulmonar bastante elevada. Por outro lado, o alfentanil, que tem uma lipossolubilidade bem menor, vai ter uma captação pulmonar bem menor e assim um volume de distribuição também bastante menor. Por isso, tendo um volume de distribuição menor, vamos ver
mais para frente que há uma eliminação mais acelerada. Quanto maior o volume de distribuição, mais tempo é necessário para que haja eliminação da substância, e quando o volume de distribuição é menor, obviamente o oposto, essa eliminação ela ocorre de uma forma mais acelerada. De maneira bastante simples, quando queremos saber o volume de distribuição, mas já sabemos a dose administrada e a concentração gerada dessa substância na corrente sanguínea, podemos obter esse volume de distribuição dividindo a dose administrada pela concentração gerada por essa dose na corrente sanguínea, e assim obter o volume de distribuição, que no caso tínhamos uma dose de 10 mg de substância administrada, que gerou uma concentração de 10 mg por litro, e assim a resultante de volume de distribuição igual a 1 litro. O diapositivo anterior mostra um modelo simplificado de farmacocinética, que é o modelo chamado unicompartimental, que também é demonstrado aqui na figura acima e à esquerda, onde há uma administração de uma determinada substância no chamado volume total de distribuição, e o único caminho que essa substância segue após a diluição e a geração de uma concentração de pico logo após a administração da substância é o caminho da metabolização ou da excreção. Portanto, a substância é administrada, ela atinge esse volume de distribuição de um compartimento único, considerado ideal para algumas substâncias, esse tipo de comparação, e após algum tempo a metabolização e eliminação através principalmente da via urinária, mas também a possibilidade de eliminação por outras vias. Com a complexidade de entendimento de algumas substâncias que têm a capacidade de se aderir a alguns tecidos, houve a necessidade de adaptação desse modelo unicompartimental para o modelo de 2 compartimentos. Esse modelo de 2 compartimentos considera o volume central que recebe a substância, e a partir dele a substância toma 2 caminhos possíveis. Um é a eliminação e o outro é a distribuição para compartimentos periféricos, representado aqui pela letra V2. Ao ser administrada no compartimento central, ou ao chegar a esse compartimento central, a substância atinge uma concentração de pico, e essa concentração gera um gradiente de concentração entre o compartimento central e o compartimento periférico, fazendo com que essa substância tenha essa direção do compartimento central para o periférico, e concomitantemente uma parte dessa substância vai sendo metabolizada e eliminada pelas vias já mencionadas. À medida que ocorre essa distribuição da substância para o volume periférico e uma parte dessa substância é eliminada, a concentração do compartimento central vai caindo gradativamente, até se equilibrar com o volume periférico, mas continua perdendo substância para metabolização e eliminação externa, a excreção. A partir do momento que a concentração no compartimento central se reduz e se torna inferior àquela do compartimento periférico, o caminho a ser seguido pela substância toma a direção contrária e começa a reversão, a eliminação da substância do compartimento periférico para o compartimento central, que continua eliminando a substância pela metabolização e excreção. Existem algumas substâncias que que possuem características físico-químicas que tornam esse modelo ainda insuficiente para a explicação da farmacocinética. Assim foi criado o modelo tricompartimental, que é composto pelo volume central, onde a substância chega primariamente, e a partir dele ela tem 3 caminhos possíveis.
Um deles é a eliminação através de metabolização e excreção. Outro é o caminho para os tecidos ricamente vascularizados, onde atingem um equilíbrio de concentração com o compartimento central em um tempo bastante reduzido. E o terceiro caminho possível é para os tecidos pobremente vascularizados, onde eles chegam com muita lentidão. À medida que o compartimento central cede a sua substância para esses três caminhos possíveis, a sua concentração vai caindo gradativamente e cai abaixo primeiramente do tecido ricamente vascularizado, já que apenas o compartimento central tem uma parte da sua medicação sendo metabolizada e eliminada. Ao reduzir essa concentração do compartimento central, novamente há um equilíbrio e depois uma inversão do gradiente de concentração do tecido ricamente vascularizado representado por V2, e assim a substância começa a retornar para o compartimento central, que ainda durante algum tempo vai permanecer com a concentração acima daquele compartimento V3 de baixo fluxo sanguíneo e que tem um tempo de equilíbrio bastante mais prolongado. Nesse diapositivo temos aqui à esquerda uma representação esquemática daquele mesmo modelo tricompartimental, nesse momento demonstrado através de um esquema que usa o sistema de 3 tubos. São 3 tubos de diâmetros diferentes, ligados entre tubos horizontais. Esses tubos verticais de diâmetros diferentes vão representar aqui o tubo central de menor diâmetro, o volume de distribuição do compartimento central. À esquerda, o tubo de maior diâmetro representa o tecido pobremente vascularizado e o tubo à direita de diâmetro intermediário representa o tecido ricamente vascularizado. Eles são comunicados através de tubos pequenos horizontais, e existe um tubo horizontal que sai do compartimento central e não se comunica com nenhum outro tubo. Esse tubo horizontal representa a metabolização e excreção. Iniciamos aqui a interpretação desse gráfico com o entendimento de que o volume de compartimento central, representado por esse tubo de diâmetro menor, possui aqui na primeira demonstração, na parte superior do gráfico, uma coluna de coloração azul bem mais alta que nos outros tubos. Isso significa que esse compartimento central tem uma concentração da droga estudada muito superior aos outros compartimentos. Entende-se que essa droga acaba de ser administrada. Com a evolução do processo, essa concentração começa a ser reduzida no compartimento central, porque ele fica sendo distribuído para os outros tecidos, o compartimento de tecido ricamente vascularizado, representado por coração, cérebro, rins, pulmões, onde esse fluxo bastante elevado faz com que esses dois compartimentos, o central e o de tecido ricamente vascularizado, atinjam um equilíbrio de concentrações muito rapidamente. Isso provoca uma queda muito rápida da concentração no compartimento central, que é representado no gráfico pela linha azul. Concomitantemente, há a eliminação da substância do compartimento central por metabolização e excreção, e também distribuição para tecido pobremente vascularizado, representado por um tubo vertical bastante volumoso, de diâmetro bastante grande, mas que vai manter durante muito tempo o seu conteúdo, aquela coluna azul no seu interior, bastante inferior aos outros tecidos, já que ele recebe um fluxo sanguíneo muito pequeno
e a saturação demora bastante para conseguir a saturação, porque ele tem também bastante afinidade, principalmente por substâncias lipossolúveis. Portanto, essa primeira fase, chamada fase de queda rápida da concentração sanguínea, se deve principalmente a essa distribuição para tecido ricamente vascularizado. Com o passar do tempo, essa concentração no compartimento central vai sendo reduzida tanto pela distribuição quanto pela eliminação, até que se equilibra com o tecido ricamente vascularizado e, após isso, tem a sua concentração ainda inferior àquela concentração no tecido ricamente vascularizado. Isso provoca uma inversão do gradiente de concentração e, como pode ser visto na fase intermediária, representada pela linha vermelha na curva do gráfico, a concentração menor no compartimento central faz com que haja uma inversão do gradiente de concentração, agora maior no compartimento de tecido ricamente vascularizado. Isso provoca uma saída da substância do tecido ricamente vascularizado de volta ao compartimento central para continuar sendo distribuído para o tecido pobremente vascularizado, ainda aceitando a substância, e também para ser metabolizado e excretado. Na continuação do processo, ocorre então a redução ainda maior do volume central, a perda do efeito da substância, que já se encontra em concentração bastante reduzida no compartimento ricamente vascularizado, e nesse momento, diferente da fase inicial, a principal causa de continuação da queda da concentração sanguínea passa a ser a metabolização e excreção. No gráfico à direita, pode ser visto esse processo, esse conjunto complexo desse processo, demonstrado de uma maneira um pouco mais simples. Existe uma linha azul representando a distribuição rápida para o volume de compartimento ricamente vascularizado e uma linha verde que representa a metabolização e excreção, que apesar de começar concomitantemente com o processo de distribuição, na fase inicial, essa metabolização e excreção tem muito menor importância na queda da concentração sanguínea. E à medida que o tempo passa, a distribuição bastante intensa para o tecido ricamente vascularizado vai sendo reduzida até que se inverte. E aí o principal mecanismo de queda da concentração sanguínea da substância é a metabolização e eliminação. A fase de distribuição também é chamada de T-alfa e a fase de eliminação e metabolização também é chamada de T-beta. A resultante dessas duas formas, dessas duas retas, é essa linha curva do gráfico que representa então a farmacocinética de eliminação da substância do compartimento central. Esse diapositivo traz essa representação esquemática da comparação entre os tempos de maior participação da distribuição para tecidos periféricos na queda da concentração da droga no compartimento central e o momento em que há maior participação da metabolização e excreção na queda dessa mesma concentração. Como foi dito anteriormente, nos primeiros momentos há uma rápida distribuição, principalmente para tecido ricamente vascularizado, e concomitantemente há uma metabolização e excreção que participam de forma secundária nessa queda da concentração do compartimento central. À medida que há uma distribuição, é um processo que tem mão dupla. No início, a distribuição ocorre do compartimento central para o tecido periférico, devido ao gradiente de concentração, mas ocorre concomitantemente um processo de mão única, que é a metabolização e excreção, que faz com que haja redução progressiva da concentração da droga no compartimento central, que atinge, ao final, um equilíbrio
de concentração, equilíbrio entre o compartimento central e o compartimento periférico. À medida que continua havendo eliminação por metabolização e excreção, a concentração do compartimento central se reduz e atinge valores inferiores àqueles atingidos no compartimento periférico, e aí como foi dito anteriormente, a inversão do gradiente, a via de passagem agora deixa de ser do compartimento central para o compartimento periférico e agora passa a ser do compartimento periférico para o compartimento central, que continua sofrendo a eliminação via metabolização e excreção, e assim ocorre uma redução progressiva, como pode ser visto no gráfico, da participação da distribuição como fator de queda da concentração do compartimento central, e aí o início do processo mais lento de eliminação dessa concentração, que tem como causa principal, a partir desse momento, a metabolização e excreção. Portanto, no início, como pode ser visto pela linha azul comparando com a linha amarela, há uma predominância da quantidade de droga distribuída, ou seja, o acúmulo de droga no tecido periférico, que suplanta o mecanismo de eliminação representado pela linha amarela. Após cerca de 4 minutos, ocorre a inversão e a participação da eliminação, então, atinge valores ou importância maior do que aquela importância da droga acumulada no tecido periférico, que na verdade acaba por começar a diminuir, já que essa droga começa a inverter o seu gradiente de concentração. Assim, temos os vários modelos de compartimentos, o modelo unicompartimental, bicompartimental, o tri e até o multicompartimental, que foi comparado a um sistema de amamentação de um mamífero com várias saídas, várias vias de saída para aquela concentração da substância do compartimento central. Portanto, temos o volume central de distribuição, temos o volume periférico de distribuição, e esse volume periférico de distribuição foi considerado o clearance intercompartimental. E quanto maior o fluxo sanguíneo para aqueles tecidos, maior é a velocidade de clearance intercompartimental, que se compara nesse aspecto ao clearance central, que é a metabolização e a excreção. Quanto maior o fluxo sanguíneo, então, mais rápida a eliminação, maior é o clearance intercompartimental. E a solubilidade também apresenta esse efeito de aumentar o clearance à medida que, quanto maior a solubilidade, maior é a capacidade de captação daquela substância pelo tecido em questão. Existe também o volume de distribuição em estado de equilíbrio, o volume de distribuição steady state, que considera-se após a infusão, a administração de uma infusão durante um período igual a 4 meias-vidas da substância. É o tempo necessário para que ocorra o equilíbrio entre o estado de equilíbrio da concentração, que é representado pelo equilíbrio entre a taxa de administração e a taxa de eliminação. Lembrar então que o volume de distribuição é igual à quantidade de substância no momento do equilíbrio dividido pela sua concentração sanguínea no momento do equilíbrio. A fase de distribuição da substância do compartimento central para o tecido periférico é chamado de clearance intercompartimental. É um processo que exerce uma função de remoção, porém uma remoção temporária, já que a substância continua no corpo humano, ela não é metabolizada em geral, ou se o é em pequena proporção, e também não é excretada porque ela continua aprisionada no organismo. Portanto, é uma remoção temporária. E apesar de ser remoção temporária, ela não consegue manter a concentração
do compartimento central. A concentração do compartimento central, inicialmente maior do que no tecido periférico, acaba se reduzindo numa velocidade mais acelerada devido ao processo associado ou concomitante de excreção e metabolização. Assim, a concentração em compartimento central vai caindo no momento inicial, enquanto a concentração periférica vai aumentando até que a concentração no compartimento central se reduz abaixo da concentração do compartimento periférico, e aí o gradiente de concentração se inverte e a substância começa a ser retornada do tecido periférico para o compartimento central. Por isso, trata-se de uma remoção temporária, mas a não ser que se mantenha a administração da substância por via intravenosa ou outra via qualquer, a concentração do compartimento central continua caindo, apesar do retorno dessa substância que havia deixado esse compartimento em direção ao compartimento periférico. Há uma manutenção da metabolização e excreção e assim a concentração central continua sendo reduzida progressivamente. O débito cardíaco é de extrema importância na avaliação da distribuição, uma vez que pacientes com débito cardíaco reduzido vão apresentar algumas alterações, como por exemplo a alta concentração no compartimento central. Isso se deve ao baixo fluxo sanguíneo na região de absorção ou na região onde está sendo administrada por via intravenosa, e assim o fluxo sanguíneo reduzido não dilui rapidamente aquela droga e ela se mantém numa concentração mais elevada do que seria com o débito cardíaco normal. Isso também provoca um outro efeito que leva a consequências aditivas, que é a vasoconstrição periférica, que faz com que uma maior proporção do débito cardíaco se dirija para os tecidos onde vai haver o efeito daquela substância. Portanto, há um maior fluxo sanguíneo para o tecido ricamente vascularizado e, apesar do aumento da latência provocado pela diminuição da velocidade do fluxo sanguíneo pelo baixo débito cardíaco, a partir do momento que a substância chega ao tecido alvo, o efeito é muito mais intenso devido àquela concentração maior gerada pela diminuição do débito cardíaco. Então, são dois efeitos associados. Tem um efeito que é a latência, que é reduzida, e tem o outro efeito que é a maior concentração, e essa maior concentração recebe ainda um efeito, um estímulo aditivo, que é a vasoconstrição periférica, direcionando a maior parte do fluxo sanguíneo para os tecidos altamente vascularizados. Portanto, há uma diminuição da latência e há uma maior intensidade de efeito, tanto efeitos desejados como os indesejados. Nesses pacientes, substâncias que têm janela farmacológica reduzida, janela terapêutica reduzida, ou seja, a diferença entre dose que provoca efeitos colaterais e a menor dose que causa o efeito desejado, essa diferença é pequena. Então, essa janela terapêutica reduzida gera um maior risco para esses pacientes. Um paciente, por exemplo, que vamos administrar Propofol, com o débito cardíaco reduzido, esse débito cardíaco reduzido vai aumentar a latência, mas temos que ter paciência e fazer a administração lenta, porque quando esse Propofol chegar no tecido alvo, vai haver a hipnose desejada, mas também vai haver uma hipotensão mais provável e mais intensa, bradicardia mais provável e mais intensa, ou seja, os efeitos colaterais vão ser intensificados devido a esse aumento de concentração. O fluxo sanguíneo tecidual reduzido, em algumas situações, também aumenta o tempo de ação da substância, uma vez que há menor velocidade de retirada da substância do tecido-alvo. Se não houver manutenção dessa substância, da administração da substância, há um tempo de ação prolongado que pode correr por conta dessa redução do fluxo sanguíneo tecidual.
A permeabilidade também é muito importante na distribuição, assim como na remoção e como na latência dessa substância. Substância com alta lipossolubilidade, baixo peso molecular e baixo grau de ionização são substâncias que passam facilmente pelas barreiras fisiológicas e assim aumentam a velocidade de distribuição, aumenta o volume de distribuição e diminui a concentração dessa substância na corrente sanguínea de maneira mais rápida. Também a passagem para tecido de efeito é acelerado, porém, devido ao maior volume de distribuição com esse tipo de substância, com as substâncias com essa característica físico-química descrita, ela deve ter a dose compensada para esse volume de distribuição que vai ser maior do que se essa mesma substância fosse, por exemplo, hidrossolúvel ou com peso molecular maior ou substâncias que se ionizam mais facilmente na situação do seu uso. E essa situação de permeabilidade ela ainda é mais intensa em relação ao sistema nervoso central, que conta com a proteção da barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica se constitui na estrutura vascular com células aderidas mais firmemente, com menos espaço intercelular e com a adição de células da glia que produzem, juntamente com essa maior aproximação e ligação entre as células, produzem uma maior dificuldade de passagem para as substâncias que tentam ou que desejamos atravessem a barreira hematoencefálica. A placenta também é um tecido que deve ser bastante cuidado, porque substâncias, principalmente substâncias consideradas bases fracas, como anestésicos locais, ao passarem pela placenta e atingirem a circulação fetal, vão encontrar na circulação fetal um pH mais reduzido, e essa acidose faz com que as substâncias que são bases fracas se ionizem mais intensamente e tenham mais dificuldade para retornar para a circulação materna. Fetos que apresentem redução do fluxo sanguíneo placentário ou sofrimento fetal com acidose fetal, essas crianças vão ter ainda mais ionização dessas substâncias e o risco da intoxicação aumenta. Portanto, são substâncias que devem ser tratadas com muito cuidado. No caso de absorção maciça em gestantes, isso é uma preocupação e essas crianças devem ter a sua estabilidade metabólica preservada na medida do possível. E lembrar sempre que a distribuição o clearance intercompartimental, que quando associado com o clearance metabólico ou clearance central, vão gerar o clearance total. Substâncias com alta capacidade de metabolização e com alto grau de distribuição por alta lipossolubilidade, como o propofol, ele tem um clearance total que se aproxima do débito cardíaco. Substâncias como a succinilcolina, que tem alto grau de metabolismo plasmático através da ação da butirilcolinesterase, ou também chamada pseudocolinesterase, tem o clearance que pode ser maior ainda do que o débito cardíaco, portanto uma eliminação ou um término de ação bastante acelerado. Em relação à distribuição, ainda é importante o conhecimento da composição de água corporal. O indivíduo adulto ele tem cerca de 60% do seu peso corporal composto de água, ou seja, 0,6 vezes o peso do indivíduo é igual à sua água corporal total. E esses 60% são divididos ou distribuídos em tecido, em líquido intracelular, que comporta cerca de 2/3 desse total de líquido, ou seja, 40% do peso corporal total, e o líquido extracelular, que comporta mais ou menos 1/3 da água corporal total, ou seja, 20% do peso corporal total.
Esse líquido extracelular ainda é distribuído em 3 outros compartimentos principais, que são o líquido intersticial, o plasma e o líquido transcelular. O líquido transcelular comporta mais ou menos 500 mililitros ou meio litro. O plasma é igual a mais ou menos, o volume plasmático é igual a mais ou menos 1/4 do volume extracelular, compõe mais ou menos 3 litros de conteúdo total. E o líquido intersticial composto por cerca de 3/4 do líquido extracelular, cerca de 10,5 litros. Essa é a composição do indivíduo adulto médio de cerca de 70 kg de peso. Mas é importante também conhecer a diferença, segundo a idade, nessa composição. Indivíduos quanto mais jovens, mais água vão possuir no seu corpo, indivíduos mais idosos, menos água. Os indivíduos prematuros, eles nascem com cerca de 80% do seu corpo, do seu peso corporal constituído de água, ou seja, 80% do peso corporal total é água. Indivíduos que nascem a termo, cerca de 75%, ou seja, a água corporal já se reduz um pouco da criança que seria prematuro para a criança que nasceu a termo. Ao completar um mês até 1 ano de idade, essa criança vai ter mais ou menos 65% de água corporal relacionada ao seu peso. E adultos vão ter, segundo o sexo, homens têm a água corporal total igual a 60% do peso e mulheres cerca de 55% do peso. Essa água também é distribuída diferente nessas faixas mais tenras, como pode ser visto no prematuro, 45% do peso corporal é de água extracelular e 35% é de água do líquido intracelular, e assim sucessivamente. À medida que a criança vai crescendo, a proporção de água no intracelular aumenta à medida que a água do extracelular diminui. Isso é muito importante em situações de reposição de líquidos nesses pacientes que perdem líquido, eles têm muito mais dificuldade de compensação, uma vez que a água intracelular é muito reduzida nas crianças mais jovens, e assim há uma redução da reserva para translocação e compensação de perda de água intravascular. Mas em relação à farmacocinética, é importante a atenção em relação à maior distribuição nas crianças de substâncias hidrossolúveis, que em adultos vão sofrendo progressivamente a inversão desse estado. Algumas patologias também alteram a distribuição das drogas. Indivíduos com insuficiência cardíaca podem apresentar um maior conteúdo intravascular e até um maior conteúdo extravascular, dependendo do grau de insuficiência que apresentando consequentemente maior volume de distribuição, principalmente para substâncias hidrossolúveis, ao mesmo tempo que podem apresentar uma redução da proteína plasmática, até por diluição, e assim apresentar um maior volume de distribuição, uma vez que vai haver mais droga livre, não ligada à proteína, e assim com capacidade tanto de exercer o seu efeito terapêutico ou indesejado, como também ser metabolizado, eliminado e distribuído para outros tecidos. Indivíduos com insuficiência renal podem apresentar alterações variadas, desde aumento do volume de líquido corpóreo, apresentando também aumento do volume de distribuição para substâncias hidrossolúveis, mas também podem apresentar, dependendo da condição renal, aumento da perda de proteínas, levando à mesma complicação mencionada anteriormente. A cirrose também pode apresentar essas alterações, tanto de produção de albumina, que vão aumentar a fração de drogas livres, e aquelas drogas com alta ligação proteica
são aquelas que vão apresentar maior intercorrência ou maior chance de complicação devido a essa queda de proteína. Também vão apresentar maior volume hídrico, podendo aumentar tanto o volume intravascular como reduzir o volume intravascular devido à hipoproteinemia e aumentar o volume extravascular, o volume extracelular no espaço extravascular e assim comprometendo tanto a farmacocinética em relação à distribuição, mas também comprometendo o grau de efeito, a intensidade de efeito das substâncias que vão se apresentar com a sua fração livre aumentada. A água corporal já foi comentada no diapositivo anterior e em relação a essas patologias, e a permeabilidade também pode ser alterada, principalmente em situações de indivíduos com queimadura, com doenças inflamatórias, e assim apresentar maior dificuldade de manuseio das substâncias com uma janela terapêutica reduzida. Lembrar que os indivíduos obesos apresentam maior volume de distribuição para drogas lipossolúveis, apresentam uma diminuição proporcional da água corporal e a massa muscular é proporcionalmente reduzida em relação ao tamanho do paciente, embora comparando com o peso ideal desse paciente, a massa muscular dele esteja aumentada, mas em relação à proporção do seu peso e à sua área de superfície corporal, essa massa muscular está reduzida. Pode acontecer redução do clearance, pode acontecer redução do volume de distribuição para substâncias hidrossolúveis devido à diminuição da água corporal, como foi dita, e em relação à sensibilidade às drogas, a farmacodinâmica ela pode estar aumentada ou diminuída de acordo com o tipo de substância e vai variar de um paciente para o outro. Alguns detalhes relacionados à ligação proteica são muito importantes. Substâncias lipossolúveis têm maior taxa de ligação proteica quando comparadas com as substâncias hidrossolúveis. Drogas que não se ligam muito à proteína, que é aquelas que têm uma fração de ligação baixa, elas não se alteram muito em relação à concentração de plaquetas, ou seja, a fração livre delas não vai se alterar muito, já que elas não teriam mesmo muita ligação proteica. Se a proteína baixar, ela vai continuar com a fração livre dela bastante elevada e é a característica dela, diferente daquelas que têm alta ligação proteica, e se houver queda da concentração de proteína, vai ter menos proteína para elas se ligarem, a fração livre vai ser mais elevada. E lembrar sempre que as drogas, as bases fracas se ligam mais à alfa-glicoproteína ácida, enquanto as substâncias ácidos fracos se ligam mais à albumina. A fração livre é aquela que se equilibra com o tecido, portanto, quando a fração livre aumenta, ou substâncias que têm a fração livre alta, devido à sua baixa ligação proteica, elas vão ter um maior volume de distribuição. E isso vai acontecer também com aquelas proteínas, com aquelas substâncias que têm alta ligação proteica, mas há uma queda da concentração de proteína. Portanto, essas também vão acabar tendo uma alta fração livre e aumentar o seu volume de distribuição. Assim, vai haver mais eliminação dessa droga, vai ter uma maior potência aparente dessa substância e isso se deve à maior chegada da droga no seu local de ação. Da mesma forma, essas substâncias que têm redução da ligação proteica por queda da concentração de proteína, se elas tiverem uma baixa extração hepática, elas vão acabar aumentando a taxa de extração devido à maior oferta da substância livre ao fígado pela queda da concentração de proteína. Ou seja, se a substância tem alta ligação proteica e tem baixa extração hepática, se a concentração de proteína
estiver reduzida, a fração livre dela vai aumentar. Se a função hepática continua normal, se essa queda de proteína foi por outro motivo, a taxa de extração dessa substância pelo metabolismo hepático vai aumentar, já que vai ter mais substância livre sendo oferecida ao fígado. Algumas situações podem reduzir a concentração proteica, algumas são fisiológicas, outras patológicas. As mais importantes são a idade, indivíduos com o progredir da idade, pacientes senis têm uma queda progressiva da ligação da concentração proteica, doença hepática por insuficiência e diminuição da capacidade produtora, né, a capacidade sintética do fígado, pacientes com doenças renais que podem apresentar eliminação renal de proteína aumentada, como na síndrome nefrótica, e indivíduos com desnutrição. Esses indivíduos podem apresentar aumento da fração livre por queda dessa concentração de proteína. Terminamos aqui nosso bate-papo sobre farmacocinética, falando sobre absorção e distribuição. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, por favor, deem um like, compartilhem e nos visitem no nosso canal Telegram, Temas de Anestesia. Muito obrigado.